E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma continuação da série de como ganhar R$ 50 com algum fundo imobiliário. Aproveitando o início do ano, aí essa série é voltada para quem está começando a investir. Então, se você tem uma certa insegurança, não sabe exatamente o que esperar da renda variável, nós estamos começando juntos com fundos imobiliários. Eu vou abordar aqui os principais fundos imobiliários que eu vejo que vocês procuram, que vocês falam sobre e que são os mais comprados de maneira geral na bolsa. Vou tentar não ser repetitivo e pegar alguns fundos imobiliários com características diferentes pra gente estudar juntos e fazer simulações juntos. O vídeo de hoje é especificamente como fazer R$ 50 todos os meses com BCFF11, que é um fundo de fundos bem interessante, um dos fundos de fundos mais comprados por vocês. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeiro eu vou comentar um pouquinho as principais características do BCFF11, quais que são os pontos positivos, negativos e o que é um fundo de fundos. Segundo ponto, nós vamos observar juntos como estão os indicadores de BCFF11 nesse exato momento. A cota valorizou, desvalorizou, como é que está o dividend yield. Enfim, a gente vai ver todos os principais indicadores que a gente precisa analisar num fundo imobiliário se a gente está pensando em investir nele. E a terceira parte, finalmente uma simulação de quanto a gente precisa ter investido em BCFF11 para ganhar R$ 50 de dividendos todos os meses. Antes de começar o vídeo, 2 avisos muito rápidos, mas é questão de segundos. O aviso número 1 é que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem venda de ativos. Ele tem o intuito educacional para nós estudarmos juntos como investir de maneira inteligente. E o segundo aviso é, se você já é inscrito no canal, não esqueça de deixar um gostei. Isso me ajuda demais, demais mesmo. E se você não é inscrito no canal, não precisa deixar o seu gostei, mas considere se inscrever aqui. Se você gosta de temas como investimento, finanças e como conseguir aí planejar uma boa aposentadoria, se inscreva aqui no canal. Tenho certeza que você vai curtir fazer parte da comunidade. Nós soltamos vídeos sobre investimentos todas as semanas. Começando pelas principais características de BCFF11. BCFF11 é um fundo de fundos e essa é a característica determinante aí para você conseguir entender a diferença dele em relação aos outros fundos que nós vamos falar aqui. E o que seria um fundo de fundos? De maneira simplificada, um fundo de fundos é uma carteira de fundos imobiliários. Ou seja, uma cota de BCFF11 corresponde a várias outras cotas de outros fundos imobiliários. Existe um gestor aí, ou enfim, um grupo de gestores que fica por trás de montar essa carteira do BCFF11 e essa carteira é vendida como um fundo de fundos. Bem parecido com o que acontece com um fundo de ações, por exemplo. O principal objetivo de um fundo de fundos é trazer uma diversificação por um preço mais baixo e, por vezes, acesso a ativos que você não teria comprando como um investidor amador ou que não seria inteligente porque não teria muita liquidez, seria difícil de comprar e vender. De maneira geral, o objetivo de fundo de fundos é trazer maior retorno do que você comprando individualmente, escolhendo individualmente um conjunto de fundos imobiliários. Então tem um especialista ali montando a carteira para você e ele faz um balanço de qual é o perfil de risco adequado para você ter uma boa rentabilidade. Pontos positivos e negativos de um fundo de fundos especificamente. O ponto positivo é a diversificação de fato, no caso do BCFF11 estão falando de R$ 70 para comprar mais de 20 cotas de fundos com diferentes características. Outro ponto positivo é que tem um investidor profissional aí montando a carteira para você. E por fim, aquele ponto que eu falei para vocês que às vezes eles têm condições de conseguirem comprar certos ativos que nós não teríamos condições de comprar ou que tem pouca liquidez e seria bastante arriscado para um investidor individualmente adquirir. De pontos negativos, número 1 é que você não pode escolher quais fundos vão fazer parte dessa carteira. E o segundo, que eu acredito que seja o maior ponto negativo, é a dupla taxação. Ou seja, há taxas em cima do fundo de fundos e também há taxas em cima dos fundos imobiliários que fazem parte da carteira do fundo de fundos. Então você vai pagar aí a taxa administrativa, por exemplo, 2 vezes. Uma vez pelo BCFF11 e outra vez pelo outro fundo que faz parte do BCFF11. Então, de maneira geral, falando de fundos, precisamos ver se vale a pena essa dupla taxação e esse risco de não poder escolher os fundos, em detrimento de ter mais diversificação por um preço menor, ter um profissional olhando essa carteira pra gente e talvez ter também acessos a deals aí mais exclusivos. Sobre o BCFF11, eu separei aqui algumas características bem interessantes para a gente ver juntos. O BCFF11, nesse exato momento, está composto 55% por CRIs ou fundos de CRIs, 25% por lajes corporativas, 12% por contratos atípicos, 1% outros e 1% em caixa. Eles deixam aqui no relatório uma progressão da participação de CRIs, que basicamente eles expõem que há um aumento de exposição do BCFF11 em CRIs. Ou seja, na prática, o BCFF11 é um fundo de fundos com foco em fundo de papel. Para quem não entende exatamente a questão do fundo de papel, explicando de maneira muito rápida, eles não estão investindo diretamente na construção ou na compra de imóveis. Ou seja, a maior parte do patrimônio aí do BCFF11 está em certificados de recebíveis imobiliários. O principal cuidado que a gente tem que tomar com fundos de papel é a parte da volatilidade.
Apesar de nesse exato momento eles estarem dando um retorno maior aí do que a média, por exemplo, de shoppings e fundos de tijolo, tem um pouco desse risco deles terem um preço um pouco mais oscilatório. Como a gente está falando dessa média de 50% a 55%, acredito que não seja algo tão agressivo assim por enquanto. De maneira geral, pelo relatório dele, ele está sim trazendo uma diversificação interessante e ele está apostando aí na parte de papel para conseguir provavelmente trazer proventos bem interessantes também. Perfeito, dadas as características gerais de BCFF11, vamos para a segunda etapa do vídeo, ou seja, a parte de indicadores. Vamos partir lá para o Status Invest. Aqui aberta a página de BCFF11, vamos ver como estão os indicadores nesse exato momento. Ele está valendo R$ 75,84. Se eu não me engano, o preço de IPO foi R$ 100, algo próximo a isso, então ele está um pouco desvalorizado. Inclusive, para quem quer ver a análise completa, para ver realmente nos detalhes os indicadores e características, eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui ou aqui no card, vê lá depois desse vídeo aqui, tá bom? Ele teve nas últimas 52 semanas em um comportamento mais volátil mesmo, né, de R$ 61 a R$ 93, então variou aí um pouco. O dividend yield está em 8%, então tá aí na média, tá ok, não tá nada impressionante, mas também não está ruim. E ele teve uma valorização negativa, né, ou seja, uma desvalorização de 17,65% nos últimos 12 meses. O que esses indicadores querem dizer pra gente? A gente vai dar uma olhadinha na etapa número 3, que é a parte de simulação na planilha lá de fundos imobiliários. Então, bora para a planilha, bora discutir um pouco desses indicadores e fazer a simulação. Perfeito, eu deixei aqui separado para vocês os principais indicadores que a gente tem que avaliar num fundo imobiliário e também aqui do ladinho uma simulação para a gente conseguir saber quanto que a gente precisa para chegar nos famosos R$ 50. O valor da cota que a gente falou, né, R$ 75, o dividend yield, a valorização, o preço sobre o valor patrimonial, que é outra métrica muito importante para a gente ficar de olho, e qual foi o valor do último provento pago. Eu já expliquei a parte de valor da cota, como é que funciona isso com fundos imobiliários no vídeo de como ganhar R$ 50 com o MXRF11, então eu vou deixar aqui ou aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa porcentagem de 8,10% corresponde ao dividend yield anual. Ou seja, quanto por cento ele paga em cima do valor de uma cota de lucro para você. Na prática, esse dividend yield se reflete no valor de provento, que deu aqui 54 centavos no último mês. E por último, o preço sobre o valor patrimonial. Com essa desvalorização, seria difícil não estar abaixo de 1, não é mesmo? O preço sobre o valor patrimonial é quanto que você está pagando para adquirir aquele patrimônio. Ou seja, R$1 que tem de patrimônio na BCFF11, você está pagando 96 centavos. Conclusão, o fundo está descontado, você está pagando menos do que ele realmente vale. Perfeito, dados os principais indicadores, agora vamos finalmente para a simulação. Quanto você precisa ter para receber R$ 50 todos os meses? Eu separei a simulação aqui em 3 métricas básicas, que seriam o número da cota, os proventos mensais e o valor do aporte. O número da cota autoexplicativo, né, quantas cotas a gente precisa ter. Os proventos mensais é quanto você vai receber por mês. E o valor do aporte é o quanto você precisa investir. Então aqui, só para mérito de exemplo, antes da gente testar os R$ 50, 10 cotas vão custar R$ 758 e pagar R$ 5 por mês para você todos os meses. Mas, para conseguir R$ 50, né, a gente precisa de um pouquinho mais do que isso. Na verdade, quase 10 vezes mais do que isso. Mas, para conseguir aí R$ 50 de proventos mensais todos os meses, a gente precisa de aproximadamente 93 cotas, o que dá um aporte de R$ 7.000. Só para te dar uns parâmetros para comparar, no vídeo de MXRF11 a gente viu que a gente precisava de R$ 5.500, então era um pouco menos, dado que o dividend yield era melhor. Sobre BCFF11, essas são as principais características. É um fundo de fundos interessante, ele está mais alocado ali na parte de CRIs, mas ele também possui uma parte da carteira dele em lajes corporativas, shoppings e outros. É um fundo que está desvalorizado sim, o seu valor patrimonial está abaixo, então ele está descontado. E pode ser interessante para uma pessoa que quer criar diversificação por um preço relativamente baixo. O cuidado principal que tem que tomar com esse fundo é a parte de volatilidade, então o preço vai variar bastante, seja para mais, seja para menos. Nesse exato momento, o fundo passou por uma desvalorização, então o preço variou bastante para baixo. É isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei, e eu vou deixar aqui 2 recomendações de vídeo, o do MXRF11, como conseguir R$ 50, e a análise completa de BCFF11. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!